Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 21º dia da nossa formação nesse mês da Bíblia. Obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade, por partilhar com outros a graça que nós estamos recebendo de todos os dias aprender um pouquinho mais sobre a Escritura. E hoje nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia com um versículo do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, que diz assim: "Ah, todos que tendes sede, vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite." É uma graça, meus irmãos, podermos nos aproximar do Senhor, nós que temos sede da sua palavra, sede de conhecê-lo ainda mais e podermos aurir dele, na força da sua palavra, tudo aquilo que nós precisamos para alimentar a nossa vida de fé. Hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós comentávamos ontem, quando falávamos da historicidade dos evangelhos, que cada um destes evangelhos foi escrito para uma comunidade específica. Por isso o modo de falar e as expressões, às vezes o mesmo fato, narrado de formas distintas. O primeiro dos 3 evangelhos sinóticos é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos em torno ao ano 80 depois de Cristo, 80 da nossa era, claro. E esse evangelho foi escrito para os judeus. Nós percebemos isso, que Mateus escreveu o seu evangelho para judeus que se converteram ao cristianismo, por causa de toda a forma de narrar de Mateus, que se assemelha muito àquilo que nós encontramos em outros momentos no Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus coloca no início do seu evangelho uma genealogia que era tão cara aos textos do Antigo Testamento para mostrar a ligação de Jesus com os patriarcas. Ou então Mateus coloca no início do seu evangelho, nos capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha. Assim como outrora no Antigo Testamento, nós vemos também Moisés na montanha, lendo para o povo a lei. E outros detalhes que, por causa da brevidade do nosso tempo, não podemos comentar aqui. O segundo dos evangelhos sinóticos é o evangelho de Marcos, é o primeiro deles a ser escrito. Alguns autores acreditam que o evangelho de Marcos foi escrito entre os anos 50 e 70 da nossa era. E Marcos é um evangelho escrito para os pagãos. Nós percebemos isso por alguns detalhes dos evangelhos. Por exemplo, Marcos, no capítulo 7, nos versículos 3 a 4, explica detalhadamente de que se tratava lavar as mãos ao voltar da praça, quando os fariseus discutem com Jesus a respeito de por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Essas e outras passagens demonstram que Marcos está escrevendo para um público que não conhece o Antigo Testamento, que não conhece o judaísmo, que não conhece as leis judaicas. Então só pode se tratar de pagãos que estão abraçando a fé ou que vão abraçar a fé. É para eles que Marcos dirige o seu evangelho em primeiro lugar. E o terceiro deles é o evangelho de Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. E alguns autores acreditam que Lucas escreveu o Evangelho mais ou menos no ano 70 depois de Cristo para pagãos convertidos. Ou seja, 3 evangelhos baseados no único evangelho, porque o único evangelho é o próprio Cristo, a boa nova do Pai para nós. 3 evangelhos que são escritos em momentos diferentes para públicos diferentes, narrando a vida e a palavra de uma única pessoa, do Cristo. Aí está a raiz histórica dos evangelhos, e as diferenças são explicadas pelo fato de cada um desses evangelistas escrever num primeiro momento para um público específico, embora depois a sua obra se tornasse um patrimônio comum de toda a igreja. Os evangelhos ganham, depois de assumidos dentro do cânon das Escrituras do Novo Testamento, um sentido universal para a igreja como um todo. Amanhã nós vamos continuar falando dos evangelhos, mas agora do evangelho de João e das outras obras que compõem o corpo joanino, das cartas e do Apocalipse. E eu aguardo você amanhã no nosso 22º dia. Que Deus te abençoe.